Eu queria te convidar nessa noite para abrir comigo a sua Bíblia e abrindo já aí no livro do profeta Ageu. O profeta Ageu vai ser bem fácil se você voltar às suas páginas na divisão entre o Novo e o Antigo Testamento. Então, 3 livros antecedem o término do Antigo Testamento. E eu queria dizer para vocês que estão conosco nessa noite, vocês que estão acompanhando, nós teremos uma série de mensagens que nós buscaremos durante alguns domingos a compartilhar, pensar junto com vocês a respeito de recomeçar. E nós estaremos falando de hora de recomeçar. E pensando a respeito de textos que pudessem nos ajudar a pensar, e há muitos nas Escrituras, não são poucos, e estava no nosso coração já ministrar a respeito dessa série de mensagens que está dentro do livro do profeta Ageu. E eu recebi uma mensagem nessa semana do bispo Rames, e a mensagem era uma mensagem justamente de esperança naquela manhã, e ele citava Ageu 2. E a minha resposta para ele foi: é confirmação. E então nós teremos 4 mensagens dentro desse livro. E o profeta Ageu, ele é um profeta classificado como profeta menor, ou está entre os profetas menores, e não pela qualidade como profeta, e não porque o seu conteúdo tem menor interesse, mas apenas pela quantidade mesmo de conteúdo que existe nas Escrituras desses profetas. Só que antes de nós lermos, e você já tem aberta aí a tua Bíblia, eu queria orar com você mais uma vez. Pai, nós continuamos te bendizendo, te louvando e te exaltando. E Senhor, e nessa noite nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor possa continuar se fazendo presente nesse lugar, através, ó Deus, dos lares que estão ouvindo e que ouvirão, Senhor, essa palavra, e que ela possa, Senhor, ecoar em nossos corações e nos trazer lições profundas, porque de fato, Senhor, a tua palavra, ela tem tal poder, e é por isso que nós recorremos ao Senhor, ó Deus, porque queremos ouvir a tua voz, no nome santo de Jesus. Você tem aberto aí a sua Bíblia? Ageu capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 15. No segundo ano do rei Dário, ou Dario, alguns também assim o pronunciam, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto essa casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei. E serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu como um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra o seu fruto.
Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre a terra que produz, como também sobre os homens, sobre os animais, sobre todo o trabalho das mãos. Verso 12: Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo entenderam a voz do Senhor, atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, o seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. Verso 14: E o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do mês. Mantenha aberta a sua Bíblia, por favor, ou acesa, ou ligada. Como eu estava dizendo, dificilmente muitos buscam, quando querem se dedicar um tempo à leitura de um livro, buscar livros como o livro do profeta Ageu. Pouquíssimos livros do Antigo Testamento, sobretudo quando se trata dos profetas menores, são recorridos. Alguns são mais conhecidos como Jonas, como o próprio Joel, porque fala a respeito do tempo futuro e da promessa que veio nos tempos de Jesus e também consequentemente nos nossos dias. Mas há alguns livros que são cruciais para nós entendermos uma mensagem que não parou apenas naquele tempo, que também continua reverberando no dia de hoje, ou nos dias de hoje. E quando nós falamos do profeta Ageu, sobretudo, e Zacarias, e também nós vamos encontrar um entrelaçamento entre Esdras, que é um dos que vai estar dentro dessa história que é muito pronunciada nesses profetas, como um tempo de restauração. E Paulo, já escrevendo aos Romanos, no capítulo 15, verso 4, ele vai dizer assim: olha, que tudo quanto foi escrito, para nós foi escrito, porque tem como finalidade a nossa paciência e consolação nas Escrituras. Paulo estava dizendo que tudo que está no Antigo Testamento, para a gente, foi escrito com um propósito, e o livro do profeta Ageu, mais do que nunca. Portanto, durante essas 4 mensagens que nós falaremos, hora de recomeçar, eu queria que você tomasse bastante nota e anotasse mesmo alguns detalhes importantes desse tempo de recomeço. E só para te contextualizar um pouco, ou para te colocar dentro do contexto histórico, para você tentar começar a entender mais ainda, e passar a entender mais ainda. O povo de Israel havia sido levado ao cativeiro, e havia uma promessa que eles ficariam no cativeiro por 70 anos, e essa promessa agora estava se finalizando, e agora quando Assiro, ele vai, o grande rei persa, ele vai assumir o trono, ele vai então liberar, permitir que os judeus retornassem para a sua terra natal. Por volta de 50.000 israelitas vão voltar para a sua terra natal. E eles voltam, e você já viu muitas vezes as histórias ou a narrativa bíblica de Neemias, Esdras, que vai também narrar e contextualizar justamente esse momento. E o povo está voltando aqui novamente para a sua terra. Isso por volta do ano 538. A questão é que o povo volta e vem desejoso para reconstruir, e havia recursos que viriam. E vocês verão na segunda parte dessa mensagem, dessa série, que como foi difícil para esse povo quando há uma mudança do trono, porque agora Zorobabel, ele está agora como descendente de Davi para essa missão, mas agora Assuero vai assumir esse trono, e os recursos já não vão chegar mais da mesma forma que chegavam até os israelitas que vieram para reconstruir o templo, para reconstruir a cidade. E aqui então nós vamos estar agora justamente nesse momento da história. E olha o que nos diz aí o texto,
no verso 1, no segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Ageu vai entrar em cena para falar com o povo, para poder se pronunciar ao povo de forma contundente, para que eles entendessem que algo estava acontecendo de errado com eles e eles precisariam consertar isso. Sabe o que acontece? O povo já havia retornado e no primeiro momento havia muito entusiasmo. Estavam entusiasmados para a reconstrução daquele templo, entusiasmados para a reconstrução daquela cidade. Só que o texto vai nos narrar que por algum momento as coisas pararam. Portanto, se nós queremos de fato entender que é hora de recomeçar, nós teremos que entender sempre que as nossas prioridades, elas precisam se submeter à vontade plena do Senhor. E no verso de número 2 vai nos dizer o seguinte: assim fala o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz: não veio o tempo do Senhor em que a casa do Senhor deve ser edificada. Sabe, esse povo havia perdido as prioridades, e quando as prioridades elas são confundidas, nós certamente vamos falhar no processo de caminhada da vida cristã. O povo estava agora dizendo: não chegou o tempo de nós reconstruirmos o templo, não chegou o tempo ainda dessa casa ou da casa do Senhor ser edificada. No livro do profeta Ageu existe apenas 38 versículos. E dentro desses 38 versículos, 23 vezes o texto vai nos dizer: assim diz o Senhor. Ou seja, em nenhuma outra porção das Escrituras, tanto o Senhor vai falar a esse povo em tão poucos versos como aqui vai acontecer. Ou seja, proporcionalmente Deus queria ensinar algo profundo para esse povo. Então aqui nós vamos começar a entender o que Deus estava fazendo. Deus está agora mostrando a esse povo, através do profeta Ageu, que eles haviam perdido completamente o foco. E sabe, irmãos, por um momento, quando a primeira vez que eu li esse texto, e eu pensando um pouco por que Deus estava condenando o povo por construir as suas casas, enquanto um templo precisava ser edificado. Só que a questão não está no construir as casas, a questão não está no templo em si. Há alguns fatores que são importantes e que a gente precisa de fato analisá-los aqui. O primeiro deles é que já havia se passado 17 anos que esse povo tinha chegado na terra. Esse povo não tinha chegado e com uma semana eles deixaram de construir o templo, não. Não foi assim que aconteceu. Haviam passado 17 anos. Já era uma história que estava se formando dentro de outra história. E então precisa agora, nesse momento, que Deus levanta agora um profeta para poder se dirigir agora a essa nação e dizer para eles: olha, vocês estão dizendo que não é o tempo. Quando será o tempo? Quando é que vai ser o tempo de fato para a gente poder colocar as mãos na obra e dizer: vamos trabalhar? Quando de fato será o tempo para a gente dizer para nós mesmos: eu preciso tomar um posicionamento diante de Deus, porque os céus contam comigo? Sabe, meu irmão, eu quero dizer para você uma coisa. Na cabeça desse povo era: não chegou o tempo, ainda não é tempo de trabalhar, ainda não é tempo de fazer nada na igreja, ainda não é tempo de se envolver nessa obra, ainda não é tempo de evangelizar, ainda não é tempo de ganhar novas almas, ainda não é tempo. Porque nós estamos muitas vezes correndo atrás daquilo que nos interessa, pastor Valdir. E aí a percepção aqui de Deus para esse povo é clara. Esse povo não consegue entender de tempo, portanto não adianta que eles não vão mudar até que eu envie para eles uma palavra. É por isso que você vai encontrar volta e meia aí a menção: assim diz o Senhor. E sabe, assim diz o Senhor, que vai aparecer por diversas vezes. Ela vai aparecer para mostrar que
E se você vê na sua Bíblia, está escrito completamente, tudo em maiúsculo, Senhor aí, porque quer dizer de Yahvé. Ou seja, é aquele que provê tudo para nós, é aquele que cuida, é o Senhor que é Senhor. Sabe de uma coisa, meu irmão, minha irmã? Dentro desses 15 versos que nós lemos, nós vamos encontrar aqui 4 ações de Deus. A primeira é que Deus está condenando a atitude desse povo. Deus está condenando a forma que esse povo está tratando aqui o tempo de construção do templo. Aí você pode dizer assim, pastor, mas então o senhor quer pregar só sobre o templo? Quer dizer sobre o templo é importante? Eu disse aqui na semana passada, enquanto ministrava, e dizia, o importante não são essas paredes, são vocês. E eu continuo reafirmando a minha palavra. Mas sabe, para você entender um pouquinho, nada que Deus deixa nas Escrituras para que nós possamos buscar, ler, aprender é por acaso. O templo dentro da cultura judaica tinha muita coisa de interessante, não era apenas parede de edificação. Sabe, para o povo de Israel, tanto o tabernáculo que foi construído no deserto, quanto o templo que agora é edificado no reinado de Salomão, tem uma importância para esse povo que nós muitas vezes não temos ideia. Sabe, quando há uma confecção daquele tabernáculo, quando há elementos, figuras que ali estão esculpidas, era para lembrar justamente um lugar que Deus queria ter de encontro com aquele povo. O templo para o judeu, o templo para esse povo significava um lugar onde eles iam buscar a presença de Deus, um lugar onde eles podiam se aproximar e ter a certeza que Deus lá também estava. É claro que em uma linguagem neotestamentária, o templo já não é mais esse, você e eu somos templo. Mas aqui Deus estava querendo dizer para esse povo, quando vocês abandonarem o desejo de encontrar comigo, quando vocês deixarem de lado o desejo de encontrar-se comigo, vocês perderam a noção do tempo. É por isso, meu irmão, minha irmã, que quando nós estamos na presença de Deus, parece que o tempo não passa. É por isso, não sei se você já teve essa sensação, de estar em algum momento com Deus tão profundamente que você diz, eu não vi as horas passar. Sabe por quê? Porque com Deus você não terá necessidade mais de olhar para o tempo, porque Ele é Senhor do tempo. Aleluia. O povo está pensando, não chegou o tempo ainda. E sabe, é interessante porque quando as prioridades são invertidas, preste atenção no verso 2. Olha como é usado o artigo definido aí. Este povo diz, porque quando as prioridades são invertidas, meu irmão, há uma distância natural entre Deus e o povo. Há uma distância natural entre o povo e Deus. Quando nós invertemos as nossas prioridades, automaticamente a gente começa a se distanciar de Deus sem nos darmos conta. E por isso Deus está aqui condenando esse povo, e Deus vai apontar a esse povo qual é a natureza do erro deles. Olha o que diz o verso 4, preste atenção. Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto essa casa permanece em ruínas? Sabe o que Deus está dizendo aqui, gente? Eu não sei como é que diz a sua versão, porque tem algumas versões que talvez já tenham uma linguagem bem mais atual. Mas sabe, isso aqui é como dizer, vocês estão morando em casas forradas. Ou seja, o povo havia construído casa, então até aí Deus está dizendo, beleza, joia, você está construindo casa, então é importante você construir uma casa. Só que o problema é que o povo sofisticou um pouquinho a casa. Eu não sei quantos aqui já tiveram, talvez hoje a grande maioria já tem o benefício de morar em uma casa forrada. Mas as casas, quando não são forradas, se sujam mais facilmente. As casas, quando não são forradas, elas enfrentam maior calor. O que Deus está dizendo para esse povo aqui, irmãos, é o seguinte: olha, vocês estão indo além da conta. Vocês poderiam pensar nas prioridades de vocês, mas sem me tirar das prioridades de vocês. Porque prioridade para Deus, meu irmão, não é quando você pega Ele e coloca acima da sua família, não, é quando você coloca Ele dentro da sua família e diz, Ele está aqui dentro da minha casa.
Prioridade na ótica de Deus não é quando você coloca Ele acima do seu trabalho, mas é quando você o inclui no seu trabalho. Prioridade para Deus não é quando você coloca Ele acima do seu casamento, mas é quando você o introduz dentro do seu casamento. Mas pastor, não, a Bíblia diz que eu devo amar a Deus sobre todas as coisas. É claro, meu irmão, mas eu estou dizendo que se você está com o próprio Deus, nenhum dos seus projetos vai excluí-lo. Trabalho não vai ter ausência de Deus, família não vai ter ausência de Deus, negócios não vai ter ausência de Deus, relacionamentos não vai ter ausência de Deus. E aqui o povo estava indo além. Não bastava construir casa, tinha que ser casa forrada. E Deus está dizendo a esse povo, Deus está revelando a esse povo que havia uma inversão de valores, claro, porque a sede pessoal deles era maior do que a sede de Deus. Todas as vezes que a minha sede pessoal, as minhas ambições, os meus desejos forem maiores do que a vontade de Deus, prioridades estão sendo invertidas, e nós necessitaremos recomeçar a nossa caminhada. Nós necessitaremos recomeçar os nossos projetos, os nossos planos. Igreja Metodista Wesleyana Central de Vitória, nós estamos para recomeçar sempre dentro da vontade de Deus. Aleluia. E sabe, se você observar, no verso 5 vai dizer: considerai o vosso passado. Mais lá à frente, verso 12 também vai dizer novamente: considerai, vai dizer: olha, preste atenção no que você está fazendo, preste atenção como você está andando, preste atenção como você está se conduzindo, porque todas as vezes que você colocar os seus interesses acima dos interesses de Deus, algo de errado está acontecendo. Sabe, meu irmão, minha irmã, mas Deus também vai abençoar aqui quando há uma mudança. E olha só, meu irmão, o que está acontecendo com esse povo, verso de número 9 adiante. Esperaste muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco quando trouxestes para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Sabe, meus irmãos, o texto vai nos mostrar claramente as consequências que estavam acontecendo com esse povo, porque todas as vezes que nós invertemos prioridades, consequências negativas vão acontecer, e não é porque Deus está amaldiçoando, é porque não há como provar da bênção do Senhor se nós o tiramos de cena, não há como provar da provisão de Deus se nós tiramos Ele de cena. Não há como provar da paz de Deus dentro da nossa casa se nós não colocamos Ele do lado de fora. Não há como provar de Deus se nós estamos deixando Ele de fora das nossas decisões. Mas todas as vezes que nós colocarmos o Senhor no centro delas, certamente haverá a bênção e a provisão de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Verso de número 12. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz. Meu Deus, vocês me deixaram no vácuo. Eu vou repetir, vai ficar mais bonito, mas me ajudem. O sumo sacerdote e todo o resto do povo atenderam a voz de Deus. Sabe, irmãos, olha o que está acontecendo aqui. Se você observar, eles estavam, verso de número 15, em qual dia aí? Vamos lá, me ajudem aí, por favor. Ao 24º dia do mês. E quando nós iniciamos o texto, ele está dizendo que eles estavam no primeiro dia do mês. 23 dias se passaram. 23 dias se passaram. E teve uma mudança, um rebuliço na história desse povo. Eles ficaram 17 anos andando errante, ficaram 17 anos sem ouvir a voz de Deus, mas bastou ouvir a voz de Deus, e em 23 dias, Deus mudou a história desse povo.
Eu quero dizer para você uma coisa: não importa os anos que talvez decisões erradas foram tomadas, não importa os anos que talvez você andou batendo a cabeça, mas se hoje ouvir a voz do Senhor, Deus há de fazer grandes coisas, Deus há de mudar a história, Deus há de mudar o panorama. 17 anos, o povo não está ouvindo a voz de Deus. Bora construir casinha, bora melhorar a casinha. Como é que está a sua casinha? Já tem um forro bonito. E a sua, eu já fiz até uma sancra, uma luz embutida. Já coloquei LED, coloquei agora uma luz de neon nova. Tem um negócio bonito, chique lá em casa. Como é que está? Já tem até aquela luzinha que eu bato palma, acende. O negócio agora é tudo digital, né, Brício? Está desse jeito. E aí Deus está falando: não, pera, tem uma coisa errada com esse povo. Mas vai vir a palavra do Senhor. Sabe de uma coisa, meu irmão, minha irmã? Não veio a esse povo, não foi palavra de homem, veio palavra de Deus. É a palavra que tem poder, é a palavra que muda, é a palavra que nos tira de um lugar e nos leva para outro, é a palavra que nos tira da inércia e nos faz trabalhar, é a palavra que me tira de um ponto e me faz recomeçar e dizer: vai ser possível, Deus vai fazer coisas novas, Deus vai salvar pessoas, Deus vai restaurar casamentos, Deus vai levantar um povo nesse lugar. É a palavra, e não é a palavra do pastor Cadu, não é a palavra de um bispo, não é a palavra de um homem, é a palavra de Deus. É ela que vai fazer isso. É ela que vai fazer isso. Mas como eu disse, se Deus havia apontado o erro, condenado eu, se Deus havia condenado, se Deus havia apontado, mas Deus também agora está abençoando esse povo. Como? Vamos lá para o verso aí de número 13. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Sabe, até então Deus está falando, e a percepção que a gente tem que um tanto distante do coração daquele povo, mas agora Deus está colocando agora junto daquele povo para um processo de reconstrução. Sabe, meus irmãos, eu quero dizer para vocês uma coisa: eu vou precisar tanto de Deus todos os dias da minha vida, como eu sempre precisei até aqui. Sabe, nós estamos chegando para a cidade de Vitória, e eu sei que nada aqui vai ser conquistado se Deus não estiver conosco. Sabe, Moisés, quando estava indo em direção a uma terra de conquista, Moisés disse: Senhor, eu não vou se o Senhor não for comigo. Se o Senhor não for comigo, eu não vou fazer nada. Se o Senhor não for comigo, eu não vou dar um passo. Porque, meu irmão, minha irmã, se não houver a presença, a companhia de Deus, não há recomeço. Recomeço, irmãos, de sucesso só há se Deus estiver conosco. Aleluia. E aqui agora eu estou caminhando para a parte final. Esse povo, ele vai demonstrar uma ação de arrependimento, que provocou consequentemente, nesse tempo de provar a bênção do Senhor. Só que agora há algo interessante que está acontecendo, meus irmãos. Verso de número 14. E o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram no trabalho da casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, aleluia. Sabe o que está acontecendo aqui? Começou a haver agora o povo começou a ser contagiado agora com a presença de Deus. Bastou com que um dissesse: Deus está fazendo uma coisa nova, e o outro também disse: Deus está fazendo uma coisa nova, e o outro saiu reproduzindo: Deus está fazendo uma coisa nova, e o outro também continuou manifestando: Deus está fazendo uma coisa nova, e foi tomando lugar, e Deus está fazendo coisas novas. É assim que Deus faz.
É assim que Deus faz. Deus vai incendiando corações, meus irmãos. Nenhum avivamento começou de uma hora para outra com uma multidão, não. Deus começou a mover pequenos corações que se colocaram na brecha, e de um momento a outro, outros foram incendiados e grandes coisas aconteceram. Sabe, meus irmãos, eu quero dizer para vocês uma coisa: nós precisamos ser despertados pelo Espírito do Senhor, como esse povo foi. E foi isso que fez esse povo agora colocar agora no lugar das suas prioridades o próprio Senhor, o Yahvé, que ele estava com eles. Sabe, eu já vou dar pincelada aqui nesse texto na próxima mensagem. Se você ler o verso de número 9, ele vai dizer um texto que talvez você já citou diversas vezes, que diz: a glória da última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e nesse lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Você vai entender isso muito bem na segunda parte dessa mensagem. Mas eu já quero dizer para você uma coisa: aquele povo agora vai experimentar algo de Deus que até então eles não haviam experimentado em 17 anos. Sabe por quê? Porque o próprio Deus estava dizendo: vem viver comigo um projeto que é meu, não é seu. Vem viver um projeto. As casas de vocês são projetos seus, mas a minha casa é projeto meu. A minha casa sou eu quem cuido dela. A minha casa sou eu quem zelo por ela. A minha casa sou eu que tenho prazer em manifestar a glória no meio dela. Meus irmãos, portanto, não se trata da estrutura do templo, mas do próprio Deus que deseja habitar conosco. Aleluia, aleluia. O povo agora está vivendo um novo tempo, porque o arrependimento deu lugar. Quando ouviram a voz do Senhor, não resistiram, tiveram espíritos renovados. Sabe, meu irmão, eu quero dizer para você uma coisa: talvez no primeiro dia a gente não está vendo muita coisa acontecendo, talvez no segundo dia a gente não está vendo ainda muita coisa acontecendo, no terceiro dia talvez alguma coisa não está acontecendo, mas quando as coisas começam a dar lugar à voz do Senhor, nós vamos ver um grande mover de Deus acontecer. Eu não sei quanto tempo será o 23º dia, mas eu sei que ao término do 23º dia, no 24º dia, Deus completará essa grande obra. Deus vai fazer uma grande obra, mas ela vai começar assim, dando ouvido à voz do Senhor, priorizando o Senhor. Sabe, meu querido, minha querida, eu quero te dizer, você é convidado para fazer parte de um grande projeto. Aleluia. Nós estamos juntos para entrar 2024 em um grande projeto. Esse grande projeto envolve aquilo que Deus quer que a gente faça, que é cuidar da obra dele, que é inseri-lo na nossa agenda semanal. Eu não sei como será, como você tinha pensado de ser a sua agenda semanal em 2024, mas olha, preste atenção uma coisa: inclua na sua agenda semanal pequeno grupo, inclua na sua agenda semanal ganhar almas, inclua na sua agenda semanal continuar trabalhando na Casa da Esperança, inclua na sua agenda semanal continuar recebendo, tendo o café solidário, inclua na sua agenda semanal sendo voluntário nessa casa, inclua na sua agenda semanal servindo o reino de Deus na cidade de Vitória, inclua na sua agenda semanal fazendo com que outras vidas ouçam a palavra de Deus. É por isso que eles chegam ao 24º dia com o espírito renovado.